Teste, teste. Boa tarde. Boa tarde a todos. Gostaria de agradecer a presença de cada um de vocês, os vereadores, ao prefeito Ideraldo, executivo, secretário Darlane, Valdo, e dizer que esse momento de apresentação do nosso plano diretor é apenas a apresentação. Ainda, a partir de hoje, a gente abrirá todos os canais de comunicação da Câmara, do Executivo, o EOUVE, para que possamos receber as contribuições das pessoas que puderem dar as suas sugestões. Em virtude do momento de pandemia do nosso país, não podemos fazer audiências públicas. Então, o caminho mais democrático que a gente achou e o mais coerente seria fazer essa apresentação online com os professores, mestres da UFMG que estão desenvolvendo o projeto. E, a partir desse momento, abrir os canais de contribuição. Então, não existe ainda um projeto de lei nesta casa, ainda não chegou aqui. Então, o momento ainda é esse. Eu gostaria de agradecer a todos, que possamos prestar bastante atenção nos entendimentos e no tudo que foi compilado até agora. E gostaria de chamar o prefeito para que pudesse fazer uso da palavra. Boa tarde, senhoras e senhores. Nós estamos aqui hoje, como já disse o presidente Delber, fazendo uma audiência pública virtual, né, porque está proibida a presencial, abrindo as conversações e as sugestões da sociedade civil perante nosso plano diretor. Como ele já falou, e eu vou reafirmar, aqui por enquanto, é apenas um esboço desse plano diretor e nós precisamos da contribuição da sociedade civil. Então, você que está nos assistindo na internet, que está presenciando, sugiro que faça a sua sugestão para que contribua, para que a sociedade civil esteja participando ativamente dessa grande ferramenta de planejamento do nosso município. Sem essa ferramenta de planejamento, a nossa cidade poderá crescer de maneira desordenada. E aqui nós estamos organizando para que ela possa crescer de maneira sustentável, organizada e que não traga prejuízo para a sociedade. E nós contamos com a colaboração da comunidade civil. Você também, que é corretor de imóveis, participe juntamente conosco, porque é muito importante a sua opinião. Muito obrigado, que nós façamos um belo trabalho aqui. Boa tarde a todos. Boa tarde a todos. Me apresento, eu sou o professor Alfio Conte, professor da UFMG. Participei, né, do trabalho junto sob coordenação do professor Braulio Magalhães Fonseca. E vou apresentar para vocês a proposta do plano de revisão do plano diretor, né, de Boa Esperança. O processo de elaboração começou já há um bom tempo, né, quase um ano de trabalho, que se compôs de um trabalho extensivo de levantamento e conhecimento da realidade rural e urbana de Boa Esperança,
Tanto que nós elaboramos um diagnóstico rural e elaboramos também um diagnóstico urbano. Isso nos permitiu de entender, né, quais são as características do espaço rural, né, como ele funciona, quais são os atores que trabalham nesse espaço, quais são os processos que estão ocorrendo, como ele está se transformando, quais são suas potencialidades, né, para o futuro próximo. E, sobretudo, no prazo previsto dessa revisão do plano diretor, que são 10 anos. Fizemos a mesma coisa com relação à cidade de Boa Esperança, na qual a gente... Pode voltar, por favor. Aí entendemos, né, as partes que a compõem, né, como ela funciona, né, quais são as tendências de crescimento, quais são os problemas, né, que a cidade enfrenta e também quais são suas potencialidades. E, sobretudo, né, as almas, né, que caracterizam a cidade de Boa Esperança. Né, a alma turística, né, a alma industrial e comercial e a alma tradicional. E ao longo desse processo nós fizemos também algumas audiências públicas, né, para ouvir, né, a população do município, e fizemos também os encontros, né, com os empresários, né, com a Câmara de Dirigentes Lojistas, né, abertos para apresentar o diagnóstico, ouvir sugestões e poder avançar. Porque um instrumento como esse, como o plano diretor, é um instrumento que é fruto do trabalho conjunto de nós técnicos com a população e com a administração. Isso é importante, porque o plano diretor é um processo, ele se pauta em cima de um processo democrático, com a participação, né, da população. E esse de hoje é mais uma etapa desse processo de participação democrática. Nós vamos mostrar para vocês as propostas, digamos assim, mais avançadas e mais consolidadas até agora. Mas a gente queria mostrar para vocês essa situação existente da cidade de Boa Esperança, só para que vocês tenham ideia e vocês possam ter, né, um gancho com a realidade, porque a gente fala de cidade, de espaço, né, e quem não está acostumado a trabalhar com essas coisas acaba se perdendo. Então, por favor, clica no link. Nós utilizamos um programa que chama City Engine, no qual a gente colocou todas as informações que a gente levantou com relação ao espaço urbano e, portanto, as edificações, as alturas, as ruas, e temos uma imagem da situação atual, que é essa que vocês estão vendo, né? Tem as edificações, dá para perceber os quarteirões, dá para perceber o traçado. Feito isso, nós elaboramos, a partir dos resultados, né, da análise, pode passar no próximo, o que seria a cidade aplicando parâmetros que a gente está pensando como válidos para a cidade de Boa Esperança no próximo futuro. Pode entrar. E o programa permitiu de ver como seria a cidade aplicando esses parâmetros que a gente elaborou. Mas numa situação como se a gente fizesse tabula rasa da cidade e construísse tudo de novo. É claramente uma simulação. Isso que vocês veem agora. E no terceiro momento, nós conjugamos as duas, ou seja, a cidade real com as transformações que ocorrem uma vez aplicados os parâmetros urbanísticos naquelas partes de cidade que ainda estão vazias, nos lotes vagos, né, nos novos loteamentos ainda na qual não tem edificações ainda. Demora um pouco para carregar. E esse. Como vocês podem ver, né, os parâmetros que a gente está utilizando permite de ter, dependendo do tipo de zona, a gente vai ver isso com detalhes daqui a pouco, né, edifícios com alturas já definidas. E essa aqui é a conjugação da situação real com a proposta.
Pode passar, por favor, Pedro. Esse aqui na elaboração do plano diretor, nós decidimos, e é prática comum, elaborar um zoneamento para as áreas rurais e um zoneamento para as áreas urbanas. De tal maneira que a gente tem 2 grandes zoneamentos, que são chamados de macrozoneamentos. Esse aqui que vocês veem agora é o macrozoneamento da área rural, né, do município de Boa Esperança. Passa, por favor, no PDF. E agora a gente apresenta para vocês a legenda deste mapa, para que vocês possam entender o que está expresso nesse mapa. Dá mais um zoom, por favor. Então, o espaço rural foi dividido em zonas, né? Zonas de produção rural, sendo elas divididas em 4 tipos, né? A zona de produção rural 1, 2, 3 e 4. Por favor, volta no mapa como um todo. Essas grandes zonas, elas se caracterizam, né, por manter as atividades que existem nesses espaços, né, mas apontar potencialidades que elas têm, como, por exemplo, o turismo de natureza, né, nessa zona próxima, né, do parque da Serra de Boa Esperança. Nessa porção ao sul, o fato de ter um controle a respeito de certos processos que a gente identificou, né, como o aparecimento, né, de residências, né, de características urbanas ao longo da rede viária e também nas partes mais internas, muito em decorrência dessa proximidade, né, entre Boa Esperança e Santana da Vargem, e a presença da rodovia em si. Nessa porção aqui, o cuidado para que esse espaço seja um espaço que se integre, né, com o resto do município, porque pelas características que ele tem, ele é um espaço bastante isolado, né, quase que um enclave. E nessa parte aqui, é um espaço que tem potencialidade também por certas atividades específicas ligadas também ao turismo. Neste mapa, a gente identificou essa zona, que são os atuais limites, né, do Parque Estadual da Serra de Boa Esperança, e elaboramos, né, mapeamos, né, desenhamos, de fato, também a área de amortecimento do parque, né, que ela, devido a uma portaria do CODEMA, ela, no caso no qual, né, o parque não tem um plano de manejo, essa zona ela se constitui como um buffer de 3 quilômetros a partir dos limites do parque. Claro que uma vez, né, que o Parque Estadual tem seu plano de manejo, o plano de manejo prevê também a redefinição dos limites dessa zona de amortecimento, que poderão ser maiores ou menores. Ok? Sempre no zoneamento nós apontamos também os núcleos residenciais presentes no espaço rural, e a gente nós decidimos de mapeá-los, porque num futuro próximo poderão ser objeto de atenção por parte da administração pública em momento de revisão do plano diretor, e se tornar áreas urbanas, na medida que temos aqui, né, nas áreas rurais de Boa Esperança, situações que se tornam cada vez mais importantes, como o caso, por exemplo, de Águas Verdes, Barro Preto, né, são 2 exemplos de núcleos residenciais em área rural. E na parte próxima da cidade, nós mapeamos, identificamos, na verdade, uma zona que é chamada Zona de Amortecimento Hidrológico Rural, que ela corresponde às bacias dos córregos que desaguam no Lago dos Encantos
e passam pela área urbana. De tal maneira que nessas áreas terão que ter cuidado na aprovação de parcelamento e na ocupação desse espaço, porque processos de impermeabilização dessas áreas poderão resultar em prejuízos para as áreas urbanas, né, aumentando o risco de enchentes, sobretudo. Então, essa é a proposta com relação ao espaço rural. Pode passar? E esse é o zoneamento da macrozona urbana. O zoneamento da macrozona urbana proposto, ele pretende ordenar os processos que estão ocorrendo, garantir que a cidade cresça de uma maneira compacta, então que tenha um processo de crescimento sustentável, que seja reduzido, portanto, o impacto no meio ambiente, que sejam potencialidades e exploradas as centralidades, especialmente as centralidades especializadas, depois vamos ver isso em detalhes, e que sejam trabalhadas as centralidades da cidade de tal maneira que a cidade possa crescer de uma maneira equilibrada e, ao mesmo tempo, possa também preservar a memória histórica, arquitetônica e, enfim, e também que a ocupação urbana não prejudique também os recursos ambientais. De tal forma, pode passar, por favor, no PDF. Na legenda, por favor. Dá um zoom, por gentileza, na legenda. Bom, essas são as zonas que compõem a macrozona urbana. São divididas em grupos. O primeiro grupo reúne zonas cuja diferença se dá em termos de densidades, né, são zonas mistas, então tem uso residencial, mas tem também comércios e serviços, e varia em termos de densidade na medida que a zona mista 1 é a zona próxima das centralidades, né, do centro tradicional, do centro histórico, então as densidades são maiores, e depois, né, diminui as densidades na zona mista 2, que são os vários pericentrais, para chegar em densidades ainda menores na zona mista 3, que já existe, e na zona mista 3, que a gente está propondo como área de futura expansão urbana. O segundo grupo de zonas são as centralidades multifuncionais, digamos assim, né? O centro histórico propriamente dito, né? O centro tradicional, subcentros que já existem e servem para atender população de partes específicas da cidade, né? Como o subcentro Maringá e o subcentro Leste Informação, depois a gente vai mostrar isso no mapa, e 2 subcentros de bairro, né, como o subcentro Jardim das Acácias e o subcentro Jardim das Magnólias. O terceiro grupo de zonas diz a respeito dos subcentros especializados, né, como os subcentros especializados em turismo, já existente, o subcentro especializado de turismo em formação, subcentro das atividades produtivas e os subcentros especializados, que é comércio de grande porte. O penúltimo grupo de zonas tem a ver com os recursos ambientais. Então, tem a zona de amortecimento hidrológico urbana, que, assim como a zona de amortecimento hidrológico rural, tem como finalidade ordenar e limitar, né, a ocupação desses espaços
porque em geral se trata de espaços ou de várzea ou de áreas próximas aos córregos que, se forem ocupadas, podem gerar problemas de futuras enchentes. E depois tem a zona de proteção ambiental. Por último, temos a zona de interesses sociais, zona de grande equipamento e duas áreas de diretrizes especiais que são, que como a gente vai ver daqui a pouco, elas se localizam no entorno dos subcentros de bairro e tem como objetivo fomentar, impulsionar o crescimento dessas centralidades periféricas para que se possam descongestionar o centro da cidade. Pois não? Não, tem um erro na legenda, sim. O que vale, desculpe, é o texto. A sigla está errada. Sim, são duas centralidades ligadas ao turismo. Uma que é existente, que a gente mapeou existente, e outra que a gente identificou algumas coisas que estão ocorrendo, então a gente está dizendo que essa pode se transformar e deveria se transformar como outra centralidade turística também. Peço desculpa pelo erro. E aí vamos para o mapa, por favor. Vamos no centro da cidade. Dá um zoom, por favor. Isso, ótimo. Então, aqui, como vocês podem ver, tem as zonas mistas. Zonas mistas 1 em volta do centro histórico e do centro tradicional. As zonas mistas 2, que são com essas cores, então tem uma densidade menor. As zonas mistas 3, que são de amarelo, que tem uma densidade ainda menor. Ok? A centralidade é o centro histórico, no qual a gente identificou a presença de edificações com valor arquitetônico, histórico, e a gente sugere algum tipo de preservação. A gente vai ver também as propostas, nesse sentido daqui a pouco. Esse aqui é o centro tradicional, onde tem a maior concentração de comércio e serviço da cidade. Depois tem as duas centralidades do Maringá. Aponta, por favor, que meus olhos, que é o G. E o novo, a gente indicou isso como uma área para se tornar um novo subcentro, na porção leste da cidade, na qual já tem algum indício de alguns empreendimentos que têm essa função, e ela deverá se tornar uma área prestadora de serviços e de comércio para essa parte mais periférica da cidade. E depois o 2 subcentro de bairro, que são esses dois. E como vocês podem ver, esses tracejados são as áreas de diretrizes especiais, nas quais, e a gente vai ver daqui a pouco, são possibilitados parâmetros um pouco mais permissivos. Ok? Outra centralidade, essa centralidade que é o centro turístico, que pega também essa porção aqui, e um pouco aqui, nesta porção aqui o centro turístico em formação. Então a ideia é garantir que as atividades turísticas possam ocupar a maior parte da orla desta parte da Lagoa dos Encantos. Nessa parte nós marcamos também uma área de diretrizes especiais que pega a área onde será o novo fórum, porque a implantação do novo fórum irá desenvolver esta parte da cidade. Então, nesse sentido, a área de diretrizes especiais permite de consolidar esta nova centralidade em formação. Com relação a
os outros centros especializados. Por favor, dá um zoom out, de tal maneira que a gente possa ver essa mapa toda. Isso, mais um pouco. Temos outras duas centralidades. A centralidade, né, destinada às atividades industriais, que se distribui ao longo da BR, transformando a BR no eixo logístico, né, atraindo as indústrias e garantindo o escoamento da produção. E, ao mesmo tempo, preservando a cidade. Então, as novas indústrias poderão se deslocar ao longo da rodovia. Volta, por favor, no mapa do zoneamento rural. Ao longo da rodovia, a partir desse trevo até a divisa com o município de Santana da Vargem. Pode voltar, por favor. Então, vai ser um grande eixo logístico que vai suprir o crescimento urbano que Boa Esperança está tendo. Outra centralidade é a centralidade que pega essa região aqui, a Avenida Três Pontas, até a Mariquinha Gomes. É uma centralidade ligada às atividades comerciais de grande porte, que é algo que está ocorrendo. Então, a ideia é chancelar esse processo que está em curso. Essas áreas aqui são a zona de amortecimento hidrológico urbanas, como vocês podem ver, são áreas ao longo do Córrego do Leitão, ao longo do Córrego Amargoso, pegando sua várzea e pegando algumas partes mais ao norte, todas dentro do perímetro, do novo perímetro urbano. Voltando às áreas às zonas mistas, a proposta é de consolidar o processo que está ocorrendo também ao longo desta margem da outra parte da Lagoa dos Encantos, passando também na margem do outro lado, né, atravessando a ponte. E algumas zonas de proteção ambiental, né, como o Parque Sucupiras e essa parte aqui mais ao sul. As zonas de interesses sociais têm esta cor, né, são mapeadas aquelas existentes e são propostas novas nesta porção, né, sudeste da cidade. E tem uma última zona, que é zona de grandes equipamentos, na qual tem a ET, que tem como objetivo preservar a possibilidade da ET ser ampliada, né, de tal forma que o poder público, nesse tipo de zoneamento, tem a possibilidade de determinar as coisas que forem ocorrer nesse espaço. Pode passar. Bom, essa tabela busca mostrar, né, os parâmetros que a gente está pensando nessas áreas, né? Então, por exemplo, né, na zona mista, a variação da densidade, que ela é propiciada pelo coeficiente de aproveitamento, né, que parte do valor de 3,5, né, na zona mista 1, que são as áreas, né, perto do centro histórico e do centro tradicional, sucessivamente passar por 2,5 até 1,5 nas áreas periféricas. Com taxa de permeabilidades, se você puder dar um zoom, você consegue dar um zoom aqui, Pedro? Isso, vai um pouco à direita, isso. Com taxa de permeabilidade, né, nesta ordem de 20%, 25% a 30%. Né? Então, a taxa de permeabilidade ele vai aumentando na medida que chega nas periferias. A taxa de ocupação espelha a taxa de permeabilidade, mas o que é interessante são esse parâmetro, que é a cota mínima de terreno por unidade habitacional, né, que vai parte de 70 na zona mista 1 e chega a 200, né, na zona mista 3 de nova implantação. E isso permite, conjugando isso com coeficiente de aproveitamento, com taxa de ocupação, determinar a altura das edificações. Né? Então, a altura máxima das edificações nas áreas centrais será de 6 andares.
nas áreas pericentrais de 4 e nas áreas periféricas de 2, com algumas exceções que a gente vai mostrar depois quando a gente vai analisar o sistema viário. No caso do centro histórico, e buscando estimular os proprietários à preservação dos imóveis, os parâmetros, o coeficiente de aproveitamento vai variar dependendo do que o proprietário decidir de fazer com o próprio imóvel. Dá um zoom, por favor. Então, por favor, no caso, o proprietário decida reformar o próprio imóvel e fazer uma ampliação do imóvel, mantendo o uso existente, ele poderá se valer de um coeficiente de aproveitamento de 1,5, mais um coeficiente de aproveitamento de 1,5 a mais, que pode ser vendido ou transferido para outra área. E estas áreas são as áreas de diretrizes especiais que estão nas centralidades de bairro, nas centralidades, na nova centralidade leste. E também, desculpa, na centralidade do fórum. No caso, o proprietário quer reformar a edificação existente, mas também fazer um edifício com uso residencial ou comercial, um serviço, enfim, um edifício com uso misto, pode se valer do coeficiente de aproveitamento de 2,5. No caso, o proprietário quer reformar a edificação existente para uso comercial, o serviço ou misto, então, comercial e serviço, pode utilizar um coeficiente de aproveitamento de 1,5, mais 1,5 que pode ser transferido, com a transferência, transferido nas áreas de diretrizes especiais. Por último, no caso o proprietário quer demolir a edificação existente e fazer uma construção na nova edificação para uso residencial, comercial ou serviço, o coeficiente de aproveitamento será igual a 1, será mais restritivo. Então, o objetivo disso é fazer com que os proprietários dos imóveis, nas áreas centrais, esses imóveis que têm características importantes do ponto de vista histórico, da memória e arquitetônico, é que eles possam preservar as edificações com um acréscimo, então preservar a memória do lugar, de fato. Vamos dar um zoom out, por favor. Nas centralidades, no centro tradicional, o coeficiente de aproveitamento é de 3,5. Por favor, dá um zoom e depois a gente vai isso. Então, no centro tradicional, o coeficiente de aproveitamento é de 3,5. A taxa de permeabilidade é de 20%, a taxa de ocupação é 80%, a cota de terreno por unidade habitacional é de 70% e o número máximo de andares é 6. Para os subcentros, vale, no caso do subcentro Maringá, valem os mesmos parâmetros. No caso do subcentro leste, informação, o parâmetro de 3,5 passa por 3. No subcentro de bairro, o parâmetro é de 3,5. Então, o subcentro de bairros terá as mesmas características do centro tradicional, em termos de densidade, em termos de usos, que hoje em dia eles não têm. A ideia é que eles tenham com o objetivo de decongestionar o centro urbano, as partes centrais. No caso dos subcentros especializados, os parâmetros são esses. No caso do centro especializado turismo implantado, o coeficiente de aproveitamento é de 2,5. Passa, por favor, à direita. Esse aqui é a taxa de permeabilidade, 20%, a taxa de ocupação, 80%, a cota de terreno por unidade habitacional é de 75 metros quadrados e a altura máxima das edificações é de 4 andares. Então, isso estamos falando do subcentro especializado turismo que está implantado, que está lá na margem da Lagoa dos Encantos. E o mesmo vale também para o subcentro especializado turismo e informação, que é outra parte da margem da Lagoa dos Encantos, que tem o mesmo... Por favor, passa para a direita. E como vocês veem, muda no caso da cota de terreno por unidade habitacional, que acaba sendo de 120 metros quadrados. Muda também, também a taxa de permeabilidade,
mas a altura das edificações máxima fica em 4 andares. Agora, o subcentro especializado de atividades produtivas, né, que nós vimos que está ao longo da BR, que liga, né, Boa Esperança com Santana da Vargem. O coeficiente de aproveitamento é de 3,5, pode passar. A taxa de permeabilidade é 30%, a taxa de ocupação 70%, não tem cotas de terreno por unidade habitacional, porque se trata, neste caso, de um empreendimento industrial. O máximo de andares é 3. Pode passar. O subcentro especializado comércio de grande porte, que é a Avenida Três Pontas e Mariquinha Gomes, né, o coeficiente de aproveitamento de 3,5. Pode passar. A taxa de ocupação é 80%, taxa de permeabilidade 20% e número máximo de andares 6. Pode passar. Agora, na zona de interesses sociais, o coeficiente de aproveitamento igual a 1, né, a taxa de permeabilidade igual a 10, então se permite, né, um adensamento maior nessas áreas. 90% é a taxa de ocupação e a cota de terreno por unidade habitacional é de 120 metros quadrados e o número máximo de andares é 2. São 2, perdão. Depois, na zona de amortecimento hidrológico, o coeficiente de aproveitamento é baixo, é 0,4, justamente porque se pretende inibir a ocupação desses espaços, evitando a impermeabilização do solo. Tanto que a cota de terreno por unidade habitacional é de 500 metros quadrados. A altura máxima 2 pavimentos. Pode voltar. Na zona de proteção ambiental, também o coeficiente de aproveitamento é muito baixo, 0,02. São as áreas, né, nos quais é bom não mexer, né, e esse parâmetro justamente trabalha nesse sentido. Pode passar. Tanto que a cota de terreno por unidade habitacional é de 1.000 metros quadrados. Ok? E vamos ver a última, que são a zona de grande equipamento, né, onde o coeficiente de aproveitamento é de 1,5. A taxa de permeabilidade é de 60, taxa de ocupação é de 40. Como vocês podem ver também, na zona de proteção ambiental, a taxa de permeabilidade é muito alta, né, 60 e 80. Não tem cota de terreno por unidade habitacional, mas tem um número máximo de andares igual a 2. Esse aqui é o resumo dos parâmetros que vão estar disponíveis, né, para ulteriores análises e para a possibilidade de discussão e de alteração, inclusive. Pode passar. Agora, o plano diretor incorpora alguns instrumentos do Estatuto da Cidade, né, como a edificação e utilização compulsória, o IPTU progressivo, a desapropriação com pagamento de títulos, o direito de preempção. Esses instrumentos se aplicam em toda a macrozona urbana. Tem alguns instrumentos a mais do Estatuto da Cidade que se aplicam da seguinte maneira, né? No centro histórico, a transferência do potencial construtivo para aqueles proprietários, né, que decidirem de preservar as edificações existentes. Então, esse valor que será no máximo de 1,5 pode ser transferido para áreas recebedoras ou vendido. Na área de diretrizes especiais 1, o recebimento de transferência do potencial construtivo vai ser oriundo do centro histórico e também vai ter a outorga onerosa do direito de construir. Ao longo das vias arteriais, existem os instrumentos tipo o relatório de impacto de vizinhança, o relatório de impacto de meio ambiente para empreendimento de médio e grande porte. E nas áreas de diretrizes especiais 1 e 2, vai ter a outorga onerosa do direito de construir e o coeficiente de aproveitamento máximo a ser adquirido vai ser igual a 1,5. Então, só para resumir, no caso das ADS, as ADS poderão receber, né, a transferência do potencial construtivo dos proprietários dos imóveis do centro histórico, que pretendem preservar esses imóveis, mas também os proprietários dos imóveis dentro das áreas de ADE poderão adquirir, através de outorga onerosa do direito de construir, coeficiente de aproveitamento a mais para ter, né, para poder ter edifícios mais altos, digamos assim, né, para poder verticalizar. Pode passar.
Bom, as áreas de diretrizes especiais, então nessas áreas serão obedecidos os parâmetros do zoneamento básico de cada uma, podendo serem alterados na aplicação dos seguintes instrumentos urbanísticos que acabamos de falar, né? Outorga oneroso do direito de construir, cujo valor máximo adquirível será de 1,5 para a ADE 1 e a ADE 2, e a transferência do potencial de construir, com coeficiente de aproveitamento a ser transferido da zona do centro histórico nos valores estabelecidos no anexo 4, e valerá única exclusivamente para a ADE 1, que são os, se não me engano, são as áreas de diretrizes especiais associadas à centralidade de bairro e à nova centralidade leste. Pode passar. Aqui nós colocamos o mapa do sistema viário, porque a proposta da revisão do plano diretor propõe também de associar a densidade, desculpe, não associar a densidade, associar certo tipo de usos, uso de comércios, sobretudo, e de serviços a determinado tipo de vias. Então, esse mapa, né, mostra a hierarquia viária existente na cidade de Boa Esperança. E aí, pode passar. E aí, compondo-se de vias arteriais, vias coletoras e vias locais, ao longo das vias arteriais, ao longo dessas vias se distribui um coeficiente de aproveitamento específico para os lotes lindeiro a estas ruas, coeficiente de aproveitamento que está associado ao tipo de via, né? Então, as vias arteriais, os lotes lindeiros, né, que tem entrada, né, pelas vias arteriais, poderão ter o coeficiente de aproveitamento igual a 3,5. Nas vias coletoras, 2,5. As vias locais terá que ser obedecido o zoneamento, aquele mapa que nós mostramos que é a macrozona urbana. E aqui também algumas informações e alguns parâmetros, de fato, com relação ao afastamento. O afastamento frontal será de 3 metros na via arterial e na via coletora. E a altura de 6 andares, no máximo, na via arterial, de 4 andares, no máximo, na via coletora. Porque nós podemos ter vias coletoras, e temos vias coletoras que passam, né, para zonas, né, mistas 3, né, onde o número de andares máximos é 2. Mas por serem vias coletoras e por permitir absorver, né, alguns os impactos gerados por certo tipo de uso, as edificações podem ter altura maior. Pode passar. E aí, foi elaborada essa tabela para poder identificar o impacto dos empreendimentos, de tal forma que empreendimentos de alto impacto poderão se localizar somente ao longo das vias arteriais, né, aquelas vias que têm capacidade, né, de absorver o trânsito gerado por parte desses empreendimentos. Sejam eles empreendimentos residenciais, empreendimento de serviços, empreendimento de comércio alimentar, de comércio não alimentar e empreendimento de atividades produtivas, né? Feito salvas que os empreendimentos de atividade produtiva terão que se localizar, né, no subcentro de atividades produtivas. Então, assim, um empreendimento residencial, né, que chega, né, na prefeitura com 2.000 metros de área, esse valor tem que ser multiplicado por um fator de 0,024, e aí isso vai resultar no número de carros gerados por esses empreendimentos. Então ele vai cair ou em alto impacto, médio impacto e baixo impacto. E aí essa categoria vai determinar onde ele se localiza dentro da malha viária. Se ele pode se localizar numa via arterial, ou na via coletora, ou uma via local. Pode passar. E aqui uma outra tabela que define
né, o número mínimo de vagas para estacionamentos no interior do lote, segundo o uso. Então, o uso residencial unifamiliar e multifamiliar, no caso de via arterial e via coletora, é uma vaga por unidade. No caso de via local, é uma vaga a cada 3 unidades, para unidades menores ou iguais a 40 metros quadrados, 2 vagas para cada 3 unidades, né, para unidade entre 40 e 60 metros quadrados, uma vaga por unidades maiores ou iguais a 60 metros quadrados. No caso de uso não residenciais, a via arteriais e a via coletora é uma vaga para cada 25 metros quadrados de área líquida. Em via local, é uma vaga para cada 40 metros quadrados de área líquida. Pode passar. Bom, chegamos então ao final. Se vocês tiverem alguma dúvida, a gente está aqui, né, para poder tirar a dúvida de vocês. E esses são os canais que a Prefeitura coloca à disposição para que quem está acompanhando, né, esta live pode tirar suas dúvidas, ou pelo menos, né, fazer perguntas que serão depois respondidas. Pois não. Desculpa, tenho que me aproximar, que eu não estou entendendo. Existe algum momento do plano, do outro lado, algum lugar para instalação de parque comercial, como Nas áreas, no subcentro turístico, né, as atividades predominantes são atividades ligadas ao turismo. Então, de alguma maneira, os restaurantes estão presentes. Agora, nas proximidades também. Só com aqueles cuidados que a gente acabou de falar com relação ao impacto, né, que esse empreendimento tem no trânsito. Ok? Mais alguma pergunta? A praça? Isso. esse é o limite ou tem possibilidade? Não, o limite é 4 pavimentos. Né? 4 pavimentos. O limite pode ser maior caso naquela região tenha uma via arterial. Né? Então, se tem uma via arterial, o limite pode passar para 6. Posso. Ótimo. Doutor, se o senhor puder falar no microfone, o pessoal da live ouvir. Júnior, liga o microfone. Professor, com relação às áreas de amortecimento hidrológico, houve um questionamento de pessoas, assim, até a nível de contribuir, não é, com relação à explicitação da norma. Efetivamente, na área de amortecimento, não pode ter construção de hipótese alguma. Né? Não, em regra, vamos dizer assim, se a gente buscar uma definição do ponto de vista dessa indicação, dessa referência, chegamos a essa situação. Mas é óbvio que na parte textual da norma, será interessante, então, a gente, como há precedente de construção, muito embora que ele deva ser, vamos dizer, lastreado numa avaliação, num laudo geológico, não é? Não só de construção, como também de parcelamentos em áreas que possam, dentro da área de amortecimento, mas que elas estejam assim, que elas tenham
as características geológicas que possibilitem e que não interfiram na legislação federal e de área de preservação permanente, como várzea de mananciais, beirada de ribeirões e coisas do gênero. Então, assim, a parte textual ela está muito assim, contundente. Então, será interessante nós colocarmos um parágrafo, vamos dizer assim, explicitando essas situações que, embora a área de amortecimento ela caracteriza essa situação, mas há a possibilidade de adensamento desde que se comprove por laudo geológico respectivo que ela tenha suporte a essa situação. Concorda comigo ou não? Concordo, né? Essas áreas que a gente definiu como zona de amortecimento hidrológico são áreas de várzea, né? Então áreas sujeitas, né, a inundações em época de chuva, né? Dependendo também do tipo de chuva, né? Mas em fevereiro a gente viu, né, em caso de chuvas excepcionais, essas áreas elas servem para o córrego poder, né, se acomodar e depois com o tempo a água escoar, né? Né? Então, assim, certamente eu acredito que o que você está propondo tem seu sentido. Agora, o técnico deverá se responsabilizar a respeito disso. É claro. Já visto que qualquer tipo de adensamento tem que ser com autorização municipal. Exatamente. Né? E exatamente. O que eu coloco é assim, que não seria producente, até mesmo porque é uma coisa antagônica, porque o anexo lá, ele leciona que pode ter 2 pavimentos nessa situação. Não é? Então, assim, nós temos que colocar uma parte textual que explicite essa situação. Né? Com relação à outra questão, mesmo porque ela é uma área muito abrangente, e dentro dela que a gente avalia, a gente é da região, a gente conhece. Tem áreas assim que são secas, né? Sim. Então, assim, ela não está aparecendo lá de forma assim, parcelada, ela está aparecendo numa área bem abrangente e contínua. Não, exatamente. Também Né? porque atualmente são áreas rurais, né? E as unidades imobiliárias em áreas rurais são bem maiores do que as áreas urbanas. Agora estabeleceu 2, porque vamos supor que o dono de um sítio de 2 hectares, né, decida construir. Aí ele pode se valer daqueles parâmetros, mas aqueles parâmetros induzem a eles construírem muito pouco. Né? Eu tenho convicção que será necessário nós aprofundarmos nessa questão do amortecimento, porque ela está numa área que é conhecidamente que tem áreas secas. Isso é inconteste. Né? Muito embora haja espaços que sejam próximos de mananciais, e há várzeas também, que é sem discussão, não tem como fazer esse adensamento. Outra questão que envolve assim, também uma dúvida com relação a mim pessoalmente, e que a gente sana algum tipo de conjectura que é colocada de forma até vamos dizer assim, sem fundamento. Mas olha só, no anexo 4, se não me engano, coloca assim que as áreas apontadas referencialmente como T, né, na letra D, para facilitar, nós colocamos em letras, 360 metros os lotes, não é? Sim. Não, haveria, sim, possibilidade da gente confabular nesse sentido, que a lei de parcelamento do solo, hoje vigente, ela leciona também que as áreas de interesse social de 180 e as outras áreas, olha lá o D, e as outras áreas, sim, elas serão a partir de 240 metros. O que está sendo colocado é que as áreas apontadas como D, está até aqui em cima, aqui, ó, não tem jeito de chegar mais, né? Aqui. O que seria interessante, a meu ver,
e producente seria deixar ao alvitre e a avaliação mercadológica dos loteadores ou de incorporadores, essa questão dos 360 metros de tamanho, mesmo porque ali, ó, naquele local ali onde está o D, muito embora perto de uma área que no futuro ela vai ser uma área perimetral, uma área central, né, centralizada ali, mas esses lotes de 300, assim me foi apontado pelos próprios empreendedores, que não seria viável 360 metros. O que seria viável a partir de 360 metros seria em áreas que ainda estão por ser loteadas na orla do lago. Sim. E não nessas áreas acima, nas áreas superiores. O senhor quer apontar, esse aqui é o apontador laser, assim fica tudo, por favor, esse primeiro. Primeiro, né? Não é Covid não, viu? Essa aqui, D. Ali está certo, ó. Ó, essa está certo, essa está certa, não é que a outra está errada, não. É colocando assim, de acordo com a análise. Sim. O que foi questionado pelos loteadores dessas áreas, que muito embora o fundamento, eu entendo, que seja delas estarem perto dessas áreas que o senhor apontou que será futuramente áreas de Um novo centro. Novos centros. Uma nova centralidade, Né? exatamente. Nova centralidade. Mas eles questionam essa situação aqui, ó, principalmente, e esta aqui, mas essas três aqui, ó, eu até concordo, mas afora a beirada do lago, eu penso que será interessante deixar acima dos 240 metros para avaliação do ponto de vista dos empreendedores. Então né? seria a partir de Deixar o D só na parte ribeirinha, ó, na orla do lago. Tanto, faça para o outro lado, por favor. Aqui, está vendo? Ó? Sim. Aqui em cima. Né? Então eles vão avaliar se é interessante. 500, 1000, ou Sim. sei lá, coisa do gênero. Né? Ok? Ok. Não, eu entendo a colocação do senhor, porque realmente, né, com a formação de uma centralidade, aqui tem um adensamento, né? Então, eu acho coerente pensar nessa região, né, com lotes de tamanho menor, que na verdade seria 240 metros quadrados, que é o tamanho, é o lote padrão, né, aqui. Nessa porção, eu estou de acordo com o que o senhor colocou. Perfeito. Outra coisa que será necessária é nós adaptarmos a parte textual da norma no que tange aos subsetos que foram aumentados, que foram dilatados até na área da divisa com Santana da Vargem, aquela outra. Nós vamos ter ou de criar outros no mapa, o referencial indicativo, ou estendê-los na parte textual também, porque a parte textual não está consonante. Né? Na verdade, pelo tamanho, dá um zoom out, por favor. Pelo tamanho, a gente indicou, zoom out do mapa todo, por favor. Neste mapa, a gente indicou, tem uma setinha lá embaixo, remetendo ao anexo 3, que é da área rural, onde aparece todo o território municipal, então aquela parte que falta aqui está naquele mapa. Mas eu acredito que tem que fazer isso mesmo. É só para facilitar a compreensão. Claro. Né? Ok. Mas a gente colocou aqui, ó, continua no anexo 3. Não, perfeito. Com relação a anexo, eu concordo, em gênero e grau. Eu estou falando assim na parte textual. Na parte textual, que está lá no artigo 2º, acho que é 83, se não me engano. Tá jóia. Nós fazíamos essa adaptação também. Ok. Né? Foi aberto... Delber, foi aberto a precedente, que já passado para a sociedade assim antes, nós temos conversado com os senhores, de abrir um prazo de 10 dias. Mas eu até comentei com o Marcelo, se a gente pudesse fechar isso no dia 30, aumentaria mais 3 dias, então abre mais 3 dias para acatamento de sugestões, né, de apresentação de dúvidas e esclarecimentos que se forem necessários. Ótimo.
E, doutor Uribe, o senhor falou uma coisa importante e, infelizmente, né, na apresentação não estava, a gente não falou, que é justamente essa questão do tamanho dos lotes e também para a zona de interesse social, né? A zona de interesse social até está aparecendo lá 120, mas ela confronta o parcelamento do solo, que fala de 180, né? Eu não sei se isso é proposta dos 120, passar de 180 para 120. Não, mas... a ideia era, no caso de tendo o lote de 240, né, ter uma cota de terreno de unidade habitacional de 120. Então, no lote de 240, você pode fazer 2 domicílios, duas residências. A ideia seria isso, sem ter que dividir. Mas aí a convenção de condomínio. Aí seria, para eles terem a documentação, teria de fazer uma convenção. Tem que trabalhar com a fração ideal. Não seria interessante, na meu ver, com todo carinho e respeito, mas assim, já vista que nós já mostraríamos uma via que não é uma via popular, né? Uma via que a gente tem de buscar uma adequação junto ao cartório eleitoral, né? De fazer uma convenção de condomínio, muitas vezes, em se tratando de interesse social e pessoas de mais baixa renda, vai ficar mais difícil a situação. Então por isso que eu penso assim, dele nascer de uma forma já, o adensamento, ou seja, de parcelamento, dele nascer já de forma que ele seja, vamos dizer assim, mais fácil a aquisição, claro. E de uma forma ele já receber essa escrituração de uma forma mais fácil. Está sugerindo qual o tamanho do Não, lote? manter-se o tamanho que está, inclusive, na parte textual. E que ela também está correlata à lei de parcelamento, que é 180 metros. 180, ok. Né? Perfeito. Mas sem querer assim, avaliar que muitas vezes possa ser diminuído. Mas eu penso que 180 será interessante. Ok. Né? Pois não? Isso aqui é até a pessoa que está vendo pela live, ela pediu para só fazer essas perguntas, eu vou ler do jeito que ele mandou aqui. Ok. Conforme eu falei com o senhor mais cedo a respeito dos números de andares, aí ele escreveu aqui, veja se está levando em consideração o aspecto econômico. Existem áreas que merecem maior atenção por conta do desenvolvimento econômico. O que necessariamente se elevaria o limite de andares. Outro ponto que merece uma reflexão, a nível de questionamento, é mobilidade e acesso de deficiente, pois sabemos que muitas pessoas constroem prédios com 4 andares para não colocar elevadores. Isso é contramão da mobilidade. Pergunta se teremos uma exigência para rampas ou até mesmo elevadores, considerando que o projeto em questão é para adequação. É um questionamento dele, eu queria que o senhor falasse que ele está assistindo por lá, porque como não pode vir participar da audiência pública, eles questionaram. Sem problema. Tá bom? Vai ser um prazer poder responder. A questão da viabilidade econômica, a gente tentou responder indiretamente também mostrando aquela simulação, aplicando os parâmetros que a gente está propondo. Né? Então, onde que tem 3,5 de coeficiente de aproveitamento, são 6 andares. E não são poucas as regiões que têm esse limite de altura, que na verdade ele também corresponde à capacidade que as zonas têm de absorver o impacto demográfico. Né? Você tem um prédio de 6 andares, com no mínimo 12 apartamentos, multiplica por um núcleo familiar de 4 ou 5 pessoas, né? Então tem um impacto significativo. Então a gente teve essa atenção. Inclusive, no momento que a gente estabelece também um zoneamento ao longo das vias, né, vias arteriais, né, vias coletoras, podendo construir mais, justamente porque essas vias têm a capacidade de absorver. Né? Agora, com relação ao segundo ponto, eu entendo que isso seja uma questão sensível, né? Entretanto, o plano diretor ele não trabalha com essas coisas. E isso é o código de obra, né? Que acho que é outra legislação que deverá ser, né, revista proximamente. Professor, eu quero pedir escusas, porque eu confundi. Eu estou
até me chamou a atenção ali. Eu falei cartório litoral, é cartório de registro de imóveis. Né? Ok. Sem problema. É porque só falam disso esses dias. Professor, Oi. eu recebi uma ligação ali agora também, acho que a pessoa está vendo, só que ele não está entendendo, tipo assim, ó, ele tem 15 hectares lá na Maringá. Maringá. E me parece que um corretor ligou para ele e falou assim, tua área, acho que está na área O, vai ser bem desvalorizada se você ficar na área Q, que está outra do lado da dele. Ele falou assim, eu vou perder muito, vou perder dinheiro pelo que ele está falando aqui. Eu falei, não, vou procurar saber lá para me ver se... Ele tem 15 hectares lá. Na área O, que é na área de amortecimento hidrológico, né? Deve ser. Ele falou que acho que está na área O. A área O é aquela. É do lado, é porque ele tem as terras dele, é do lado ali da onde que eles tiram aquele barro preto ali no fundo ali da cooperativa ali. Sim. Eu acredito que a gente possa rever isso, né? Os limites das áreas O, considerando aquele critério de área de várzea, né? O Dr. Ribas falou que é uma área que é seca, né? Então a gente pode... Ele falou qualquer coisa reparte, porque tem um lado mais seco. Eu acredito que seja esta área aqui na parte mais acima, não? Vai ser. É o Gustavo. Uhum. Mas aqui não é uma área de... Isso, ok. Ok. Área de APP. Uhum. Então, assim, inclusive, mostra ali na área na avenida Deoduto. Aqui, ó, tá vendo aqui? Ó, essa área toda aqui. Uhum. Aqui é o local, aqui tem um espaço de... Aqui tem a... Marconi, não. Está saindo. Cardoso, aqui, ó. Olha aqui. Essa área aqui é seca, inclusive é a área de cilho. Inclusive tem chácaras aqui. O que não se pode chegar é realmente nessas áreas do fundo aqui e a parte aqui, ó. Mas essas áreas aqui são remanescentes. Aqui é a área seca, essa aqui é a área seca, essa aqui é a área seca e alta. Essa área aqui, ó. Essa aí, essa aqui é seca também. Uhum. Né? Então, nós vamos ter assim que avaliar essa situação. Ok. Agora, uma que é indiscutível, que toda ela é várzea, é essa aqui, ó. Uhum. Essa aqui não tem como. Né? Sim. Eles avaliaram o centro. Ele foi em cima mesmo, mas aqui é seco, até inclusive o loteamento que é o jardim encantado, no limite do loteamento aqui, ó, essa área também será passível de ser adensada. Eu tenho aqui o Marconi, também está o pai Marconi. E aqui, o que se pretende, professor, até para os meus proprietários, é como aqui é a área que ainda não está adensada, mas que é muito perto do centro tradicional e é estrategicamente interessante, porque estão no futuro próximo será passível de ser adensado. Então, nesse caso, a gente tem que incluir ela como área urbana. Essa área aqui, ó, e avaliar e colocar ela mais aqui, ó. Ok. Ok. É lá mesmo. Beleza. Pois não? Boa tarde. Boa tarde. Felipe, do Serviço Autônomo de Água e Esgoto. Tudo bem, Felipe? Primeira pergunta, o senhor, vocês, né,
calcularam quanto em área está ampliando o perímetro urbano? É aquela mancha que está ali já desenhada pelo contorno preto? Felipe, nós fizemos um diagnóstico urbano e nós fizemos uma primeira proposta de zoneamento, né? Nessa primeira proposta de zoneamento, a cidade iria crescer 1,5 vezes, ok? Essas alterações que você está vendo, ou essas coisas que vocês estão apontando, né, são demanda por parte da população e da administração. O plano diretor, gostaria de frisar mais uma vez, ele é um produto da população, não é um produto nosso. Então eu não posso dizer, não, lá não pode ser feito. Porque veja bem, o plano não é meu, eu sou um técnico, nós fizemos um diagnóstico, né, nós fizemos uma avaliação, a gente fez uma proposição. Agora, se a população, a administração sente exigência de fazer coisas a mais, sendo, né, quem gerencia o espaço, quem vive aqui, né, a gente só tem que acatar. Perfeito. Nós estamos executando o Plano Municipal de Saneamento Básico, então eu comungo, né, dessa mesma ideia, e agora há pouco eu tive a oportunidade de estar falando aqui, aonde nós temos que investir não é de caráter subjetivo da autarquia ou do diretor, né? A gente tem um alinhamento junto com as demandas da população. Claro. A outra pergunta que eu gostaria de ver se seria possível da mesma forma onde temos essas zonas mistas, né, que são classificadas, as partes aí que eu acredito ser compreendidas ali pela A, C e aquela laranja mais clara ali, e que eu não... A, B, né? são as zonas mistas, né? Se isso seria possível também nesta zona que, vamos dizer assim, onde seria a zona industrial. Qual é a minha preocupação? Pois não. A falta de infraestrutura de saneamento nessa margem aonde se propõe as zonas industriais, né? Se seria possível setorizá-los também, pois poderia-se querer instalar-se uma indústria numa ponta e assim também em sequência uma na outra ponta, e assim ser exigido essa infraestrutura e não teríamos condições de se exigir. Então, a gente tentar levar ali por zonas preferenciais próximas a essas infraestruturas existentes. Entendi. Veja bem, Felipe, a densidade, né, do subcentro de atividades produtivas, né, é uma densidade baixa. Então, quer dizer, tem a indústria, né, tem um terreno grande, a gente estabeleceu o mínimo, e a gente considerou que a questão do saneamento básico, né, a própria indústria poderia resolver, né? Agora, abastecimento de água, né, tem que levar a água até ela, né? Mas com relação ao esgotamento sanitário, algum tipo de sistema estático, né? Assim, agora depende justamente da prefeitura exigir isso na hora que a empresa implante, né? E vincular a implantação a ter esse tipo de infraestrutura. Sim, hoje o município, inclusive, já existe um programa, né, de recebimento e monitoramento de efluente não doméstico. O que aconteceria se a gente fosse absorver essa demanda é que a gente teria que dar a volta, né, com o emissário, que já está praticamente subdimensionado pela nossa realidade, até a estação de tratamento de esgoto. Essa que foi projetada, na verdade, para ser uma estação doméstica, né, e não industrial. Então, daí a minha preocupação, e a dos colegas também, do saneamento, que seria um entrave para o crescimento. E assim, a gente sabe que, por exemplo, uma indústria aí de refrigerantes que vier, provavelmente ela vai ter que se adaptar e criar o seu sistema. Mas a gente sabe também que tem os menores que ficam ali, que não têm condições disso. E aí acaba o poder público tendo que fomentar essa infraestrutura, e daí essa dificuldade. Então, se possível, se a gente conseguisse fazer esse zoneamento preferencial, ou algo nesse sentido citado e amarrado textualmente,
acho que seria interessante para nós. Não, eu acredito que para esse tipo de zoneamento a gente pode introduzir um parágrafo específico, né, dentro da minuta, exigindo, né, que as empresas que se instalem, elas forneçam, né, esse tipo de infraestruturas, né, que diminuindo ou tentando assim, de não impactar no trabalho do SAAE, né, garantindo a fiscalização, porque, né. Sim, e eu gostaria também, de, particularmente, agradecer o Braulio, a todos, que nós levamos a demanda da estação de tratamento de esgoto, foi prontamente atendida. Sim. E é isso, as minhas considerações. Muito obrigado, belo trabalho. Obrigado, Felipe. Está chegando coisa ali. Aqui, ó. Quer ver? Aqui. Chega mais perto, aqui, ó. Aqui, não. Aqui. Isso. Ah, o Tatão. Tatão. Cadê o Tatão? Não, o que ia ser proposto já está. Porque essa área aqui não estava no mapa antigo. E como área de expansão. Está vendo aqui, ó? Aqui tem uma plantação aqui de trigo. Uhum. E aqui, alguma coisa nesse sentido, tirou a plantação, mas que esse pessoal já está, inclusive, com incorporadores negociando. Sim. Então, ela está dentro da área. Então, eu fico mais tranquilo, porque era uma proposta. Ah, ok. Tá? Okay. O objetivo de pensar um parcelamento para as novas áreas, né, com lote de 360 metros quadrados, justamente também para diminuir, né, o impacto também na infraestrutura de saneamento, né. Uhum, sim. Passou, por favor. Aproveitando a sua presença aqui, dentro da sua experiência, já que nós estamos falando aí do saneamento, está aqui na casa para ser analisado pela comissão a política municipal de saneamento, né? E também a criação de um conselho específico para o saneamento. Já existe, porém, de acordo com o PlanSab, a gente sabe que o saneamento então é compreendido hoje por 4 vetores: drenagem, resíduos, água e esgoto, né? Basicamente. E o que a gente vem buscar também é a criação de um fundo municipal de saneamento e atrelar com que esses novos empreendimentos que estão por vir, né, já estamos vendo aqui, já existe esse assédio, né, no imobiliário, para que seja atribuído uma taxa ou algo parecido, para que seja incorporado nesse fundo, para que sejam feitos esses investimentos já nessa infraestrutura que temos, que é precária. Então, se o senhor puder contribuir algo assim, dentro de que vocês já passaram em outros planos diretores e até vivência mesmo, seria interessante para a gente, para elucidar aqui os colegas, os nobres vereadores que irão entrar em pauta do estudo deles a política. Bom, quando você falou, Felipe, que estão trabalhando na política de saneamento básico, eu imagino que você esteja pensando na elaboração no plano municipal de saneamento básico, né, que é um instrumento que ele é exigido, né, hoje, né, como complemento, né, do plano diretor, né. Na verdade, o plano diretor ele menciona todo um conjunto de políticas e de instrumentos de planejamento associados às políticas. Se a gente quisesse passar um pente fino, a gente descobre que tem por volta de 40 planos municipais setoriais, né, para saneamento, meio ambiente, habitação, etc, 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 etc.
Agora, essa questão do saneamento básico, sem sombra de dúvida, que é algo assim, urgente e importantíssimo, porque afeta diretamente a qualidade de vida das pessoas, né? Então, quer dizer, eu acho que o meu papel é sensibilizar nesse sentido, né? De que ele tem que ser feito, é uma política que ela é importantíssima para que o município possa, né, garantir uma vida, né, qualidade de vida para as pessoas que moram, né, nesses lugares. Eu realmente sei do desafio que tem, porque Boa Esperança é uma cidade em fraco crescimento. Boa Esperança não é mais uma pequena cidade. Boa Esperança é uma cidade média, ela é cada vez mais um polo regional, né? Ela vai ultrapassar Três Pontas, né? que é a maior e próxima, né? Vai polarizar, né, todo o espaço regional. Então a pressão é grande, né? Agora, o que a gente espera, né, é que esse crescimento seja um crescimento equilibrado, né? Não é um crescimento que possa gerar problemas, né? Mas, repito, a solução está nas mãos de vocês, né? Nós fizemos, né, o trabalho, fizemos o diagnóstico urbano, apontamos o que seria para nós, mas vocês são a cidade, vocês são o território, vocês têm que decidir, né?